Senhor, professores! Aqui estou para mais uma vez apresentar a nossa pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E é com muita alegria que eu cumprimento vocês que está aí do outro lado. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal. Que Deus nos abençoe pela audiência e pela fidelidade. Nesse trimestre nós estamos estudando o tema Encontrando com Deus. Então nós vamos ver vários encontros especiais que aconteceram na Bíblia com pessoas, com personagens e com Deus. A lição de hoje é a de número 4, que tem por título Deus se encontra com Jacó. E Jacó foi um patriarca diferente. Ele não agiu corretamente com o seu irmão. Quem já conhece a história sabe como tudo aconteceu. E devido a essa falta de transparência, ele acabou se tornando um fugitivo. Contudo, seu quebrantamento sincero e perseverança na busca ao Senhor foram essenciais para que ele desfrutasse das bênçãos de Deus. Muitas vezes achamos que nossas imperfeições nos impedirão de experimentar as bênçãos, quando, na verdade, Deus está observando a nossa posição de fé diante da sua graça. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é interessante que você, professor, mostre aos seus alunos que, assim como o Senhor, você não os estigmatiza. Ou seja, não coloca neles um rótulo. Por exemplo, vocês são bagunceiros e isso fique impregnado na mente das crianças. É preciso olhá-los com um olhar de amor e paciência, a mesma que Deus teve com Jacó. Então, não desista de nenhum de seus alunos, por mais bagunceiros que eles sejam, porque tem umas crianças que são mais agitadas que as outras. Mas o importante é não desistir desses pequenos, pois o Senhor nunca desistiu de você, o Senhor nunca desistiu de nós. E aqui eu já quero ir para a dica para você, professor, iniciar a sua aula. Chegue cedo e prepare o ambiente para receber os alunos. Organize a sala e prepare todo o material que irá utilizar sobre a mesa. Então é importante você chegar com antecedência e deixar tudo pronto. Não se esqueça de preencher o plano de frequência. Na primeira aula nós falamos sobre esse plano de frequência. E se você ainda não assistiu, assista à pré-aula da Escola Bíblica Dominical para você entender como que funciona esse plano. Ele é o carimbo do passaporte onde você vai levar o resumo do país sugerido pela lição. Vai falar sobre um monumento importante, um dos monumentos daquele país. E depois orar pelo país. Inicie a aula conversando com os seus alunos acerca do assunto da lição. É muito importante já introduzir o tema. Todos nós, com certeza, conhecemos alguém que por algum motivo não frequenta mais a igreja e isso nos deixa triste. Se você não fica triste, precisa se preocupar, porque é uma das nossas preocupações e nós precisamos nos entristecer com aqueles que não estão indo mais à igreja. Mas podemos fazer algo a favor dessas pessoas, algo diferente. E para começar, faça uma oração, mas dessa vez de uma forma diferente. Como que vai funcionar? Distribua tiras de papel para os seus alunos e peça-os que escrevam nela o nome de algum amiguinho que já tem um tempo que não frequenta mais a escola bíblica dominical. Ou escreva o nome de algum amiguinho que ainda não aceitou Jesus ou que não tem mais frequentado a casa do Senhor. Depois, coloquem os nomes em uma caixa. Então, depois que eles escreverem os nomes ali, coloque dentro de uma caixinha de oração. Ore com a turma pedindo a Deus que alcance essas pessoas, a fim de que se arrependam e voltem para Ele. Então é importante já começar com essa dinâmica ali, orando por aquelas pessoas que estão afastadas. Esse exercício será fundamental para despertar em seus alunos para a importância da oração e de nos preocuparmos com aqueles
que não estão na presença do Senhor. Então, desde pequeno, nós precisamos ensiná-los que eles precisam se preocupar com as pessoas que outrora era frequente ou que iam na casa de Deus e não estão indo mais. Diga aos seus alunos para continuarem orando e, se possível, que visitem, que mandem uma mensagem especial ou deem um telefonema para tal amigo. E hoje é muito fácil. A maioria das pessoas hoje tem acesso a celular, tem internet, consegue enviar uma mensagem. Desta forma, ele se sentirá feliz sabendo o quanto é importante para nós e para Deus, e também vai sentir o desejo de retornar à casa do Senhor. Depois, cante louvores, retire as ofertas e agradeça ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Graças a Deus. Então aqui está a nossa dica para iniciar a aula. O nosso ponto central de hoje diz assim: o quebrantamento e a oração conquistam o favor do Senhor. Vamos conversar um pouco sobre o que isso significa? Isso significa que uma atitude de humildade, arrependimento e uma comunicação sincera e contínua com Deus são vistas como formas de agradá-lo e de receber sua graça e assistência. E o que significa quebrantamento? É importante levar também o significado para que as crianças entendam o que você quer transmitir através dessa palavra. Quebrantamento refere-se a um estado de espírito de humildade profunda, arrependimento e conhecimento da própria fraqueza ou pecado perante Deus. Então nós precisamos de reconhecer quando erramos, como enfraquecemos, quando pecamos e abandonar o orgulho e ter um coração quebrantado, que é considerado um sacrifício agradável a Deus em muitas tradições de fé, como está escrito no Salmo 51 e 17. Depois também nós vamos falar sobre oração. O que é oração? Oração é o ato de comunicar-se com Deus, expressando adoração, gratidão, petições e confissão. É vista como um meio de desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com o Criador. Então, quando oramos, conquistamos o favor do Senhor. Significa que por meio dessas atitudes, a pessoa encontra graça, aprovação, bênção e ajuda divina. Então, leve essa explicação para a sua turminha. E qual é o objetivo da lição? Que o aluno entenda que para se manter próximo de Deus é preciso arrependimento sincero e vida de oração. Por isso eu trouxe o significado de oração, que é a nossa comunicação ali direta com Deus. E aqui também quero deixar uma breve explicação sobre duas condições, que é o arrependimento sincero e o que implica esse arrependimento sincero, um reconhecimento genuíno dos próprios erros ou pecados, um sentimento de tristeza por eles e a intenção real de mudar de atitude ou direção. Então, para que haja esse arrependimento sincero, nós precisamos sentir tristeza naquilo que nós cometemos que não agradou a Deus. Aquilo precisa nos entristecer. E a outra condição é vida de oração. O que significa uma vida de oração? Refere-se à prática contínua e regular de comunicação com Deus, através de orações, meditação da palavra ou devocional, como forma de nutrir e manter essa proximidade espiritual. Em resumo, a frase ensina que a proximidade com Deus depende tanto de uma mudança interior de comportamento, quanto na manutenção de uma comunicação constante e dedicada. Então aqui está esses dois pontos importantes que você deve levar para a sua turma. A sugestão de corinho para essa lição: Jacó segurou o anjo da Tchequé. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Tem tudo a ver com a lição de hoje. O nosso Memória em Ação: o seu nome não será Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel.
Gênesis capítulo 32, versículo 28. Eu quero aproveitar aqui para falarmos sobre o documento de identidade. Você sabe o que é uma cédula de identidade? Vocês têm identidade? É importante você levar para o seu aluno, impresso, vou deixar aqui para você ver o documento que eu fiz, simbólico, para ele colorir, mas a intenção é perguntar para eles quem sabe o que é identidade. Quem na classe tem, hoje as crianças já têm algumas, né? Os pais, quando têm os filhos, já saem da maternidade com seu documento de identidade. E qual motivo o Senhor mudou o nome de Jacó? É claro que naquela época não existia essa cédula de identidade. Mas eu fiz a de Jacó aqui, simbolicamente. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você que quiser imprimir e levar para a sua turma. Entender o que é e qual a importância desse documento. Aqui, o que é um documento de identidade? É um registro oficial que comprova quem você é, contendo dados como o nome completo, data de nascimento, filiação, que são o nome dos pais, foto sendo o principal registro que está sendo unificado e modernizado pela Carteira de Identidade Nacional, que é CNI, Carteira de Identidade Nacional, e que usa o CPF como o número único, que tem versões física e digital. Então aqui está, para você que está aí nos assistindo e quiser imprimir. Conta aqui nos comentários se gostar, já aproveita e deixa o seu like, não deixe de compartilhar essa aula, que é muito importante para as pessoas divulgarem o Evangelho. E essa ideia é excelente para introduzir a história de hoje. Mas continuando, às vezes as pessoas são conhecidas por algum apelido que não gostam. E aproveite essa lição para enfatizar que Deus nos chama pelo nome e a importância que isso tem. Então, Jacó, por exemplo, após o seu encontro com Deus, a história vai nos dizer que ele teve o seu nome mudado pelo Senhor. Por que será que ele teve o seu nome mudado? Jacó significa impostor, isso é, alguém que é enganador. Então, ele passou a se chamar Israel, que significa príncipe que prevalece com Deus. Por quê? Porque esse príncipe lutou com Deus e prevaleceu. Então, por isso o nome Israel. O Senhor não mudou apenas o nome de Jacó, mas também o seu caráter. E ele foi muito abençoado. Tanto que o nome do povo de Deus também passou a se chamar Israel. Então, peça à classe que leia em uníssono o versículo que é o Memória em Ação e em seguida que um de cada vez o leia. Então isso aqui é uma dinâmica que você vai fazer com a sua turma ali. E na hora que cada um for ler individualmente, eles vão colocando o seu próprio nome no lugar de Jacó. Ao final, frise que todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador tornam-se o Israel de Deus. Isto é, o seu povo amado e escolhido. Você pode conferir essa citação em Gálatas capítulo 6, versículo 16, que inclusive essa referência é uma despedida e bênção do apóstolo Paulo aos Gálatas, desejando paz para todos que seguem a nova criação e o perdão de Cristo, incluindo tanto os gentios convertidos quanto os verdadeiros crentes judeus, o verdadeiro Israel de Deus. Então eu vou deixar aqui também um banner contendo o exercício de memorização, onde os alunos irão preencher nas lacunas a palavra ou as palavras que faltam para completar o versículo. Eu vou deixar o banner apenas faltando a palavra Jacó, para que as crianças façam aquele exercício de memorização que eu falei anteriormente. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. A missão da nossa semana é orar pelo país em Inglaterra
E aqui eu vou trazer um pequeno resuminho falando sobre a Inglaterra e usando uma linguagem na versão mais infantil, para que as crianças entendam um pouquinho sobre a história deste país. A Inglaterra é um país muito conhecido que fica na Europa. Lá vivem milhões de pessoas, entre crianças, jovens e adultos, que formam uma grande e animada população. Então, você pode usar também aqui imagens, se você quiser, do país. A capital da Inglaterra é Londres, uma cidade grande, bonita e cheia de histórias. Como todos os países nós fazemos aqui, tem várias histórias, tem histórias às vezes tristes, felizes, mas Inglaterra também tem muitas histórias bonitas. O idioma oficial falado na Inglaterra é o inglês. A bandeira da Inglaterra tem um fundo branco com uma cruz vermelha, chamada de Cruz de São Jorge. Então está aqui também a bandeira, muito bonita. E nós vamos falar agora sobre as fronteiras. Quais são os países que fazem fronteira com a Inglaterra? A Inglaterra faz fronteira com a Escócia e o País de Gales. Ao redor dela há um mar. Então aqui está a imagem. Qual é o ponto turístico famoso? Tem vários, mas nós escolhemos um dos mais conhecidos e um dos lugares mais famosos e visitados, que é o Big Ben, um grande relógio que fica em Londres e é conhecido no mundo todo. Então, tá aqui a imagem, muito bonito esse relógio, esse prédio. E agora nós vamos então falar um pouquinho sobre a religião predominante na Inglaterra. Nós vemos aqui que é o cristianismo. Mas a Inglaterra tem um passado de intensa perseguição religiosa e, embora o Estado não persiga mais cristãos, há um aumento de tensões e incidentes negativos contra cristãos, o que levanta a preocupação sobre a liberdade religiosa no país. Então, é o que eu disse, há histórias tristes e felizes. Na Inglaterra de hoje, 2026, a liberdade de religião é legalmente protegida, mas há um aumento notável nos incidentes de crimes de ódio religiosos e discriminação social. O governo britânico condena a discriminação religiosa, mas, como eu sempre digo, embora haja essa liberdade religiosa, relatórios de 2025, finalizando agora e entrando em 2026, indicam que o problema persiste e, em alguns casos, está a aumentar. Então, vemos que precisamos de cobrir esse povo com oração. E quais são os pedidos de oração? Vamos orar para que as crianças e famílias da Inglaterra conheçam o amor de Deus, vivam em paz e aprendam a seguir os ensinamentos de Jesus. Então, feito esse relato, você pode, professor, fazer aquele momento de oração intercedendo pelo país da Inglaterra. Agora nós vamos para o Explorando a Bíblia. O texto de referência de hoje está em Gênesis, nos capítulos 28, versículos 13 ao 15, capítulo 31, versículo 2 e 3, capítulo 32, versículo 26 e 28, capítulo 46, dos 2 ao 4, e em Oséias 12, 3 e 4. Eu recomendo que faça a leitura de todas as referências e, caso não haja esse tempo hábil para ler todas essas referências, faça apenas um breve resumo sobre o que relata as passagens bíblicas. Então, eu trouxe aqui esse resuminho, imprima ou anote aí para você levar para a sua turminha. Mas as passagens bíblicas de hoje, que é Gênesis e Oséias, relatam uma série de encontros divinos e promessas feitas a Jacó, destacando a presença contínua de Deus, a renovação da aliança abraâmica e a transformação do caráter de Jacó ao longo de sua vida. Então, está aqui o relato dessas duas passagens bíblicas, que é Gênesis e Oséias. Deus tinha um propósito especial para a vida de Jacó. Depois de enganar seu pai para receber a bênção que seria de seu irmão, Jacó
precisou fugir e seguiu viagem até a casa de seu tio Labão. Então, você também pode apresentar aí os seus recursos visuais. Aqui eu vou apresentar a figura 4.1 que vem na lição. Mas você pode fazer os seus recursos aí de materiais de EVA. No caminho que ele parou para descansar em um lugar simples, usando uma pedra como travesseiro, a Bíblia nos conta que durante o sono, Jacó teve um sonho em que viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Veja na figura 2. Neste sonho, Deus falou com Jacó e reafirmou as promessas que havia feito a Abraão e Isaque. Então aquela terra seria dada à sua descendência. Foi a promessa, né, que Deus fez ali a Abraão e Isaque, que se tornaria numerosa e seria uma bênção para todas as nações. Deus também prometeu que nunca o abandonaria. Então isso é muito importante. Deus sempre está conosco e sempre nos faz essa promessa de estar conosco todo o tempo. E ao acordar, então, Jacó sentiu grande temor e chamou aquele lugar de Betel. Você pode perguntar o que significa Betel, para ver se alguém se lembra dessa história. Mas o significado de Betel é casa de Deus. Mais tarde, ao chegar na casa de Labão, seu tio, você vê aqui na figura 3, Jacó formou a sua família. E a Bíblia nos conta que ele prosperou e, obedecendo a ordem do Senhor, voltou para a casa de seus pais. Mas no caminho de volta, próximo ao rio Jaboque, Jacó teve um encontro marcante com um ser especial. Você pode conferir aqui na figura 4. Ele não sabia se aquele ser especial era um representante ou o próprio Deus, com quem lutou durante a noite, até que o tal ser feriu a coxa de Jacó, que passou a mancar desde então. Aí, a Bíblia nos conta que esse ser especial perguntou: como você se chama? E Jacó respondeu: Jacó. Ao que este disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Então está aqui o motivo pelo qual Deus troca o nome ali de Jacó. E então Jacó afirmou: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Jacó errou, mas se arrependeu e buscou ao Senhor. E é como eu disse, nós precisamos de seguir esse exemplo de Jacó. Se errar é humano, mas precisamos de arrepender e buscar o favor do Senhor. Tal perseverança e sinceridade em sua busca foram de fundamental importância para que ele experimentasse os milagres e livramentos de Deus durante a sua história. Então, nós podemos extrair algum ensinamento dessa história? Claro que sim. O que podemos aprender com a história de Jacó? A história de Jacó nos ensina que mesmo quando erramos, Deus continua tendo um propósito para as nossas vidas. Jacó falhou, mas se arrependeu, buscou a Deus com sinceridade, perseverou em oração e decidiu obedecer ao Senhor. Esse encontro com Deus mudou completamente a sua vida. Aprendemos que Deus é fiel às suas promessas e não abandona aqueles que o buscam de coração. Glórias a Deus. Então, assim como Jacó foi transformado após se encontrar com Deus ali naquele caminho, nós também podemos ter nossa vida mudada, nossa história transformada, quando escolhemos viver em oração, obediência e fidelidade ao Senhor. E essa busca precisa ser sincera, pois Deus ainda hoje deseja se revelar àqueles que o buscam com sinceridade. Glórias a Deus. Que Deus abençoe você, professor, que nós venhamos aprender e extrair coisas maravilhosas dessa história. Agora nós vamos à correção das nossas atividades. Atividade número 1. Responda:
Qual o nome da cidade para onde Jacó fugiu? Você pode aguardar um momento ou perguntar para cada aluno individual ali, dar a sua resposta. A resposta dessa pergunta é Arã. Qual o nome do tio de Jacó? Labão. Próximo de qual rio Jacó lutou para conseguir a bênção de Deus? Do rio Jaboque. Atividade número 2. Ajude Jacó a percorrer o caminho certo. Então aqui está o caminho certo a ser percorrido. Você pode, antes de revelar a resposta, ajudar aqueles que têm dificuldade de fazer ali o percurso. Atividade número 3. Desembaralhe as letras e escreva abaixo como Jacó passou a se chamar depois de seu encontro com Deus. Então, aguarde ele desembaralhar as letras ali e descobrir a resposta. Ele passou a se chamar Israel. E vamos então caminhando para o final. Antes eu quero deixar para você mais algumas atividades extras e você pode imprimir essas atividades e levar para a sua turma. Recite algumas vezes o versículo do Memória em Ação com as suas crianças, e eles vão recordar e memorizar. Recorde-os que durante a semana orarem por algum amiguinho que não tem ido à igreja, como também mandar mensagem, ou fazer uma visita ou uma ligação. Agradeça a Deus por seu amor e bondade em nos perdoar e assim despeça-se de seus alunos, já animando-os desde já para a próxima aula, que será a lição de número 5, que fala que Deus fala com José em sonho. Então, prepare eles para essa aula maravilhosa e eu agradeço você por ter ficado até o final desse vídeo. Peço que, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Quero deixar o meu forte abraço para você que está nos assistindo. Mandar um beijo para você, deixar um beijo no seu coração. Agradecer você que tem comentado aqui nas pré-aulas. Deus te abençoe por nos estar aqui incentivando a continuar com o nosso projeto do canal. Que Deus os abençoe e te espero na aula de número 5, querendo Deus. Tchau, tchau.